Olá, tudo bem? Graça e paz. Vamos a mais uma mensagem a respeito dos escritos bíblicos. E o tema deste vídeo, o que significou as duas testemunhas do Apocalipse? Eu vou fazer leitura de alguns versículos, buscar algumas referências e vamos tentar chegar ao mais próximo possível deste entendimento. É o que eu sempre falo, não sou dono da verdade, não foi eu que criei a Bíblia, não foi eu que criei os escritos, apenas lendo e creio que esse entendimento vem do Pai, porque se dependesse de mim eu não entenderia nada, seria mais um religioso por aí, mas graças a Deus que eu consigo entender. Pelo menos para mim está sendo suficiente, para não andar mais nas trevas, não andar nos erros. Então vamos lá. O tema é o que significou as duas testemunhas do Apocalipse e eu te convido a ler Apocalipse capítulo 11, do versículo 3 ao 14. Estou utilizando o texto da Nova Almeida Atualizada, NAA. Darei autoridade às minhas duas testemunhas, para que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Esses 1260 dias, se você dividir por 30 dá 42, se você dividir 42 por 12 dá 3 anos e meio. Foi justamente o período do dia do Senhor, profetizado em Daniel, capítulo 9, capítulo 11, capítulo 12. Os 1260 dias, 3 anos e meio, a metade de um tempo, a metade de uma semana, que foi o prazo, o dia do Senhor, que foi do ano 66, do início do ano 66 ao meado do ano 70 DC, quando se consumou, quando finalizou o dia do Senhor contra Jerusalém, contra os israelitas, o juízo. São estas as duas oliveiras e os dois candelabros que estão em pé diante do Senhor da terra. 5. Se alguém pretende causar-lhe dano, da boca dessas testemunhas sai fogo e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhe dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, também para transformá-las em sangue, bem como para ferir a terra com todo tipo de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Então isso aqui, João usou passagens proféticas, passagens de Jesus, passagens da lei, para montar os enigmas, para montar os escritos de Apocalipse. E aqui ele estava se utilizando de quê? De Elias e Moisés, da lei e dos profetas. As duas testemunhas eram a lei e os profetas. E eu vou te mostrar depois que para que o juízo de Deus, para que o dia do Senhor ocorresse em Jerusalém, havia necessidade, conforme a lei, as leis dadas a Moisés, precisava de 2 ou 3 testemunhas para ter validade aquele juízo, para ter validade aquela sentença, aquela condenação. Por isso que no livro de Apocalipse foi necessário as duas testemunhas. No Monte da Transfiguração, as duas testemunhas. Quem? A lei e os profetas, tá bom? Então eu vou ler para você. 7. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, veja bem, quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, então eles estavam ali para ser a testemunha para a sentença, para o juízo. E quando terminasse, a besta que surge do abismo fará guerra contra elas. A besta vencerá e matará as testemunhas. 8. E os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Tá vendo? Misturou Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Onde foi? Jerusalém, Israel. Então ele usa dessas metáforas, dessas figuras de linguagem, para montar o quebra-cabeça. É o que eu sempre falo. Lá no capítulo 1, versículo 10 e 11, Jesus não estava com ele em espírito e falou: João, tudo que você estiver vendo, vai ler, escrevendo e envia para quem? Para 7 igrejas da Ásia Menor, avisando que o dia do Senhor chegou. Então você avisa, escreve o que está acontecendo e o que irá acontecer. Tudo em breve, coisa de 3 anos e meio para escrever. Então esses escritos, olha, eu não li isso em livro de ninguém, eu não assisti ninguém falando isso. Eu tiro a conclusão que era para essas cartas serem entregues metaforicamente, parábola ou de uma forma presencial, em forma de pergaminhos, de papiros, que é o que eles escreviam naqueles dias. E esses escritos deveriam chegar às 7 igrejas, avisando que o dia do Senhor havia chegado em Jerusalém.
Então, que era para eles lá tomar juízo, se corrigir, se acertar, porque o juízo havia chegado. Então, por que tinha que ser em forma de enigmas? Para que quem fosse entregar, levar isso, vamos dizer, na segurança, alguém ali ia ler aquilo e não ia entender nada. Porque os irmãos das 7 igrejas entenderiam. Porque o Espírito Santo que ia dar, porque naqueles dias havia os dons do conhecimento, de línguas, da cura, havia dom, porque o perfeito havia chegado, mas não tinha concluído o serviço ainda do juízo no ano 70. Então, quando 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8 em diante, fala, quando o perfeito vier, os dons se acabará todos. Então, o perfeito ali estava no início, que foi Jesus voltou como juiz. Então, o Espírito Santo deu entendimento aos irmãos e eles iriam ler aqueles enigmas e iam entender que havia chegado o juízo. Por isso que nos dias de hoje, eu acredito sim. Se você não acredita, o problema é seu. Eu acredito que a gente só consegue entender o Apocalipse hoje pelo entendimento que o Espírito Santo está colocando na nossa mente. Porque, caso contrário, a religião não entende, a teologia não entende, os doutores não entendem. Por quê? Porque é algo sobrenatural. Então, ele usava figuras, mensagens, as passagens para fazer isso. Que nem no capítulo 12, quando ele fala que o dragão arrastou a terça parte. E da onde que ele tirou isso? Quando Herodes mandou matar as criancinhas de 2 anos abaixo. Então ele usou aquela passagem para escrever o início de Apocalipse capítulo 12, falando aquilo ali. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio. Aqui já começa o prazo. Falou lá, ia dar, as 2 testemunhas teriam 1.260 dias, não foi isso que falou aqui, ó? Aqui é o prazo que ele deu, ó. Darei autoridade às minhas 2 testemunhas para que profetize durante 1.260 dias. 3 anos e meio, metade de uma semana, metade de um tempo, ou o tempo do dia do Senhor. Falou aqui, e depois é que ele voltou a falar de novo. Veja, aqui, ó. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio. Os 3 anos e meio, a metade de uma semana, a metade de um tempo, 1.260 dias, 42 semanas, 42 meses. Tudo isso dá 3 anos e meio. E não permitirão que esses cadáveres sejam sepultados. 10. Os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa da morte dessas 2 testemunhas, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. 11. Mas depois dos 3 dias e meio, tá vendo aqui de novo uma referência aos 3 anos e meio, entrou neles um espírito de vida vindo da parte de Deus e eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que viram ficaram com muito medo. 12. E as 2 testemunhas ouviram uma voz forte vinda do céu, dizendo-lhes, subam para cá. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. 13. Naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade. Nesse terremoto morreram 7.000 pessoas. As outras pessoas ficaram aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o 2º ai, e eis que sem demora vem o 3º ai. Começa a falar, tá vendo? Isso aqui eram as agonias, as aflições, as tribulações que estavam acontecendo da onde? Dentro de Jerusalém, dentro dos muros de Jerusalém. Havia chegado o juízo de Deus. Havia chegado o dia da cobrança de contas dos israelitas. Porque assim está em Lucas 11 e Mateus 23. Eles foram responsabilizados. Eles seriam responsabilizados desde a morte de Abel até Zacarias. Veja também, lá em Romanos está assim, Romanos 3, 21. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. Não há necessidade mais de se cumprir as leis mosaicas. Paulo falou que foi testemunhada por quem? Pelas 2 testemunhas. Veja o porquê para se consumar o juízo contra os israelitas havia necessidade de 2 testemunhas. Conforme quem? As leis dadas a Moisés por intermédio de anjos no Monte Sinai. Veja em Deuteronômio 17,6, para se cumprir a justiça, para se cumprir as leis, houve a necessidade das 2 testemunhas. Veja, perante a lei de Moisés, dadas a Moisés. Deuteronômio 17,6, por depoimento de 2 ou 3 testemunhas, será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha, não morrerá.
Então, se tivesse uma testemunha só que viu ali aquele assassinato e ele falasse para o juiz, não valia nada. Tem que ser no mínimo 2 testemunhas. Eu acho que até assim, até hoje, no fórum, quando vai, se for uma testemunha aí, qualquer coisa tem que ser 2 testemunhas no mínimo. Também está em Deuteronômio 19:15. Tudo lei. Uma só testemunha não poderá se levantar contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Poderá ser sentenciado. Em Mateus 18:16, Yeshua, Jesus de Nazaré, o filho do homem, Mashiach, Yahshua, do jeito que você quiser, falou também assim aos israelitas. Mas, se não ouvir, leve ainda com você 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. Olha a necessidade das 2 testemunhas. Conforme o quê? Conforme tudo, conforme a lei de Moisés, dada a Moisés. Em Hebreus 10:28, quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então, por que o juízo de Deus veio sobre os israelitas? Pela blasfêmia, pela profanação, pela desobediência, pela idolatria, tudo de ruim, tudo que for, qualquer tipo de transgressão da carne que uma pessoa possa fazer, os israelitas fizeram. E eles foram aos judeus, aos israelitas, aos pertencentes das 12 tribos de Israel, foi dado no Monte Sinai, por intermédio de anjos, a Moisés, as leis para eles, para os israelitas, e eles deveriam cumprir. Caso eles não cumprissem, viriam as maldições de Deuteronômio capítulo 28. Do versículo 1 ao 14, bênçãos, e do versículo 15 em diante, maldições, doença. Leia lá, Deuteronômio 28. E o juízo veio no ano 70 contra eles, por quê? Porque eles praticaram obras, fizeram as coisas contrárias às leis que eles receberam. E para que o juízo fosse correto, fosse sentenciado conforme as leis dadas a eles, conforme o que nós lemos agora em Deuteronômio, eles, então por isso que as 2 testemunhas tiveram que estar no Apocalipse. Por isso que teve que estar. Então em Hebreus, quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia. Tá vendo? Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, decreto, preceito, mandamento, morre sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então as 2 testemunhas vêm lá de trás. E sempre houve a necessidade para se ter um julgamento. Então é uma coisa muito simples, é uma coisa óbvia. Mas claro, as pessoas, isso aqui é porque o irmão também tem dúvida sobre as 2 testemunhas. Eu estou falando, relatando o meu humilde entendimento a respeito disso. O Monte da Transfiguração, olha que história bonita, né? Mas as pessoas que ficam aí, Jesus vai ter que voltar, Jesus ainda vai voltar, já vai voltar. Aqui, esse entendimento aqui, se você ler aqui antes, eles pegam isso aqui. Assim a religião diz. Não, Mateus 16, 27, 28 foi porque esse herege não continua a leitura. Isso daí se tratava da transfiguração. Ei, gatuno, não é isso não. Porque assim Yeshua, Jesus disse aos seus discípulos, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Porque as obras foram dadas aos israelitas para cumprir. Então ele viria para retribuir aos judeus, não aos gentios, que gentios não recebeu obra nenhuma para praticar. 28. Em verdade lhes digo o quê? Dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Aí, os doutores, os leigos, os incautos, os filhotes de lobo, para querer refutar, quando nós falamos, usa isso aqui para falar, que se Jesus não voltou, tem pessoas com quase 2000 anos, porque ele falou aqui, em verdade, que lhes digo que dos que aqui se encontram, existem alguns que não iriam morrer, até vir a volta dele. Aí eles falam, não, é que ele não continua a ler, se ele lê, fala da transfiguração. Ei, gatuno, não é não. Não é não, porque aqui ele falou assim no versículo 27, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos. Ei, aqui, que eu vou ler agora, só estava Jesus, Moisés e Elias, as 2 testemunhas. E o juízo começou por onde mesmo? Daniel capítulo 9, versículo 2, entendi pelos escritos de Jeremias que a desolação de Jerusalém ia durar 70 anos,
Quando Yeshua veio, nasceu, cresceu, ele deu início ao juízo. No meio do caminho, ele se encontrou no Monte da Transfiguração com as duas testemunhas para confabular. Sabe o que é feedback? Naquele feedback, ali já para consumar, dizendo, olha, metade do caminho nós já percorremos, da agora para frente é só aguardar o ano 70 para vocês, as duas testemunhas, testemunharem contra os israelitas. Oh, meu Deus, que maravilha. Foi isso. Eles testemunharem contra. Porque para que Jesus voltasse no ano... Olha, eu estou falando isso aqui porque eu não tinha esse entendimento não. Vem agora, viu? Ei, bicho. Jesus estava ali falando com as duas testemunhas, porque quem voltou como juiz para julgar os israelitas foi quem mesmo? Foi Jesus de Nazaré. Mas na verdade voltou o Cristo ressuscitado. Porque o Jesus de Nazaré era só um véu e o juízo do ano 70 foi espiritual. Então ele estava ali com as duas testemunhas, já falando, a metade do caminho já percorremos. Falta só 37 anos para que vocês venham testemunhar contra eles, para a condenação deles, do povo judeu, dos israelitas. Então, aqui Mateus 17, do 1 ao 8. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele, as duas testemunhas, a lei e os profetas. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. 5, falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa o envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me agrado, escute o que ele diz. 6, ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram em bruços, tomados de grande medo. Jesus, aproximando-se, os tocou neles, dizendo, levante-se e não tenham medo. Então eles levantaram os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Então, olha que coisa maravilhosa. Aí tem pessoas, tem canais aí no YouTube, tem doutores, teólogos aí falando que Jesus foi uma invenção do catolicismo, foi uma invenção dos romanos. Mas, para que tenha sido invenção, foi uma invenção bem feita, né? Foi uma invenção que até as duas testemunhas do Apocalipse estavam presentes. Por isso que eu não perco um minuto da minha visão para mim ver um vídeo desses camaradas, de forma nenhuma. Ah, mas eles são doutores, eles podem ser o capeta, eles podem ser o que for, pode ser o que for, eu não vejo, eu não perco tempo. Porque eles são tão incrédulos, falando que Jesus foi uma invenção. O nome Jesus pode ser, porque diz que lá no hebraico não existe a letra J, eu acho que é isso. Pode ser Yeshua, por isso que é Yeshua e Yahshua, pode ser. Jesus Cristo, pode ser. Mas que ele veio, houve sim, ele veio e foi pendurado no madeiro, sim. Até quanto à crucificação, a ser pendurado, também eu concordo. Eu acho que foi o mais certo. Ele foi pendurado de uma forma sim e não crucificado. Mas até aí não muda nada. Agora dizer que Jesus foi uma invenção, não. Aí você pega um versículo desse aqui bem claro. Aqui está, as duas testemunhas do Apocalipse estavam aqui. As duas testemunhas que eram necessárias para o juízo. Desculpa eu estar sendo prolixo, mas é isso mesmo. Para que ocorresse o juízo, havia necessidade dessas duas testemunhas. Para isso que eu vou ler agora, havia necessidade dessas testemunhas. Veja, Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno. Ei, Jesus de Nazaré, Yeshua, Yahshua e Mashiach, ele pregou o evangelho, as boas novas da circuncisão. Paulo recebeu a revelação para pregar o evangelho da incircuncisão, ou seja, aos gentios. Mas depois do ano 70, no juízo foi estabelecido, isso aqui é o evangelho eterno, o evangelho escatológico, o evangelho, as boas novas que está em nosso espírito, não mais no céu, não mais no terceiro céu, não, no juízo. Vi outro anjo voando por meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. Aqui estava inserido, todos seriam agraciados, foram agraciados pelo evangelho eterno, tanto judeus, israelita, grego, egípcio, etíope, africano, cearense, paulista,
Tudo com o evangelho eterno. 7. Dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes. Ei, chegou. Aqui nós estamos no capítulo 14. E as duas testemunhas foi falado aonde? No comecinho, aonde mesmo? Capítulo 11. Darei autoridade às minhas duas testemunhas para que profetizem durante 1360 dias, 3 anos e meio, metade de um tempo, metade de uma semana, 42 meses, vestidas de pano. Então, meu amado irmão, você que fez essa pergunta, muito obrigado, te agradeço por você estar compartilhando seu desejo de aprender. E a outros que tiverem interesse, pode colocar aí também que eu faço. É um prazer gravar vídeos assim, porque às vezes a gente quer falar de alguma coisa, mas a pessoa está na necessidade de ouvir outra. Então é melhor a gente passar na frente. Tá certo que vocês estão aí vendo, você que está acompanhando aí, você vê que eu tenho vídeos aí até quase a metade do mês que vem. Por quê? Agora, meu tempo é todinho somente para isso. Antes eu ainda ajudava meu filho aqui no comércio que ele tinha, mas não tem mais. Por isso que agora eu estou gravando muitos vídeos. Por isso que eu gravo, eu estudo, eu leio bastante. Porque agora eu me dedico, a minha vida é isso. Minha vida é só gravar. Então tá aí, ó, tudo programadinho. Ainda bem que o YouTube tem isso, tá tudo programadinho. Eu acho que eu tenho, o que eu gravei hoje, esse aqui é o segundo que eu tô gravando, segundo. E o que eu gravei, eu acho que é pro dia 9, dia 10, esse aqui já vai pro dia 11 do mês que vem. Vai demorar um pouquinho, mas pelo menos aí você vai acompanhando. Aí quando chegar na data, você assiste aquilo, vê se tá em mais ou menos, tirou a sua dúvida. Amém? Então fica aí, poste à vontade, dúvida que tiver no comentário. Fica à vontade. Olha, eu quero que você fale sobre isso. Eu quero que fale. Fica à vontade. Não sei se eu vou te agradar, mas pelo menos eu vou procurar buscar informação, buscar conhecimento daquilo, da sua necessidade a respeito dos escritos bíblicos. Amém? E como esse juízo já ocorreu, faça essa oração. Pai nosso que está em nós, santificado já foi o nosso espírito, está em nosso espírito o teu reino, e já foi feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que nos resta é o quê? É somente esperar o dia que esse véu vai se desfazer, vai se desintegrar, vai voltar ao pó, e o nosso espírito, o nosso entendimento, vai voltar de onde veio, que é a pátria celestial. Amém? Graça e paz, até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.